Volta ao mundo, um assunto que deixa todo mundo fascinado, né? Quem é que não sonha em dar uma volta ao mundo? E o que é melhor, voando? É o que a gente vai ver agora. E aí, beleza? Antes de mais nada, vamos começar deixando aquele like pro canal. E hoje o tema é fascinante. Nós vamos falar de volta ao mundo. Claro, sob uma perspectiva aeronáutica, né? Mas também vai ter um pouquinho de turismo, mostrar um pouquinho os lugares por onde a gente passou. E contar para você um segredo incrível. Existe uma tarifa pouco conhecida que se chama justamente tarifa de volta ao mundo. É uma coisa espetacular que as alianças aéreas têm. Eu acho que elas não fazem o marketing, ou não divulgam como poderiam ou deveriam, mas quem conhece e usou, recomenda. É meu caso. Eu dei 7 voltas ao mundo. Algumas pagas, outras patrocinadas pelas próprias alianças, sempre a trabalho ou, de alguma maneira, usando a volta ao mundo para trabalhar. E é o que a gente vai ver agora e eu vou dar as dicas de como que a gente pode utilizar essas tarifas em benefício próprio para conhecer mais lugares sem pagar muito por isso. Vamos nessa? Vamos lá, vamos começar falando da tarifa Volta ao Mundo pela principal aliança, que é a Star Alliance. Eles criaram essa tarifa chamada Round the World, né? Ou seja, literalmente tarifa ao redor do mundo ou de volta ao mundo, né? Pela qual você pode programar mais de 1.300 destinos para 190 países e pagar de uma vez só. A plataforma tem um aspecto muito lúdico, você vai desenhando o mapa, como vocês estão vendo aí. E eu simulei uma viagem agora de São Paulo para Londres, seguindo para Dubai, Tóquio, Nova York, Miami e retornando a São Paulo. Na classe executiva, com um ou outro trecho na econômica, mas nada de muito importante, a gente vai pagar aí 10.710 dólares, quase 11 mil dólares, para voar ao redor do mundo em classe executiva. Se você fosse comprar cada trecho desses individualmente, você ia gastar certamente mais do que 50 mil dólares. Além disso, você tem de 3 dias a 1 ano para completar a volta inteira. E com isso, qualquer um faz as contas e descobre o quão vantajosa essa tarifa. Claro, isso é voando na classe executiva. Na classe econômica está saindo menos de 5 mil dólares da volta ao mundo. Ou seja, é um preço super convidativo. Para quem realmente quer conhecer lugares, poucas tarifas oferecem tanto quanto essa tarifa de volta ao mundo. Como eu estava falando, isso já tem mais de 20 anos. E as concorrentes da Star Alliance logo correram para lançar as suas tarifas, né? No caso, por exemplo, da One World, você tem 3 tipos de volta ao mundo. Uma que dá a volta ao redor do Pacífico, chamada Circle Pacific. A outra é a Global Explorer. O nome basicamente te diz que você pode viajar até um certo limite, né, de milhas voadas, e isso varia de acordo com cada aliança. E você tem finalmente a One World Explorer, que você compra um número X de continentes que você quer visitar e a tarifa é construída baseada nisso. Portanto, nem todas as tarifas de volta ao mundo são iguais, cada uma tem a sua maneira de construir e de precificar isso daí. E a terceira é da SkyTeam, né, que tinha também uma tarifa, mas que em função do Covid, como dá para ver aí, essa tarifa não está disponível no momento. Mas eu acredito que é só uma questão de tempo para eles voltarem com essa tarifa. Na SkyTeam você pode fazer até 15 voos, são 19 companhias aéreas para 1.036 destinações, né? A Star Alliance é um pouquinho mais, são 1.300 destinos, 16 voos e um número importante de companhias aéreas, aí 19 também. Enfim, é realmente algo absolutamente encantador, né? Você tem que aproveitar isso de uma maneira ou de outra. E eu fiz, né, junto a One World,
a simulação do mesmo trajeto que eu tinha feito na Star Alliance. Então você está vendo aqui, né? Eu saio de São Paulo, vou para Londres, Dubai, Tóquio, Nova York e Miami, antes de retornar a Guarulhos. E na classe executiva ou primeira classe, em alguns casos, tem 2 trechos aí que eu estou voando de econômica, né? Miami para São Paulo, o último trecho não tinha disponível na executiva. A gente está pagando aí $11.200 aproximadamente. É praticamente o mesmo preço da Star Alliance. De qualquer maneira, fica claro entender o quão vantajosa é essa tarifa. E agora, né, eu vou falar um pouquinho de quais são as principais características dessas tarifas. A primeira, você tem que escolher uma direção e sair nessa direção. Você não pode ir e voltar sobre um oceano. Essa regra vale para as 3 tarifas. Você não pode, por exemplo, fazer São Paulo, Paris, Paris, Nova York, Londres. Não pode. Se você sai de São Paulo e vai para Paris, você tem que seguir no rumo leste, né? Você tem que ir de Paris, por exemplo, para Teherã, de Paris para Damasco, de Paris para Dubai, de Paris para Tóquio. Você tem que seguir na direção leste. Ao contrário, se você sai de São Paulo e vai para Miami ou para Los Angeles, você tem que seguir no rumo oeste. De Los Angeles você tem que ir para Tóquio, para Beijing, para pontos em proas que vão no rumo oeste, e obrigatoriamente você tem que voltar para o teu ponto de saída. Se você não voltar para o teu ponto de saída, a tarifa não é emitida, ela não classifica como uma volta ao mundo. Ou seja, tem que chegar e sair do mesmo ponto. E o bacana é que você pode reprogramar a viagem no meio sem pagar por isso, pode alterar as datas enquanto você estiver viajando. Claro que pode alterar também antes de viajar, desde que haja disponibilidade nos voos. E não vale para voo charter, voos especiais, coisas que valem, né? E de novo, essa é uma tarifa que vale para a econômica, primeira e também first, embora não sejam muitas as companhias hoje que têm primeira classe. Mas você pode orçar, pagar, fazer tudo isso nos sites das empresas e é uma mão na roda. Claro, você também pode fazer isso com um bom agente de viagens, coisa que eu sempre recomendo. Coisa muito importante antes de fazer qualquer volta ao mundo é que você se programe. E quando eu digo programe reserve hotéis, estude os passeios, estude os destinos que você vai fazer. E para isso eu faço isso que você está vendo aí, um caderninho, uma espécie de diário da volta ao mundo, onde eu anoto absolutamente tudo o que eu preciso saber durante a viagem, desde informações climáticas até dicas de spotting nos aeroportos. Eu também escrevo um diário, né? Eu também mostro e relembro e anoto as coisas que eu vivenciei, que sempre ajudam. Enfim, eu acho que na hora da gente se divertir, a gente tem que levar isso com seriedade também e fazer de uma maneira que seja sempre muito bem organizada, muito bem estruturada, porque um caderninho desses, essa cola, né, que eu faço, esse verdadeiro roteiro de viagem, ajuda muito quando você está viajando, organiza o pensamento, tira dúvidas. Eu copio os documentos importantes e grudo lá, enfim. Tem a versão impressa, que é mais tiozão, assim, minha geração. E você pode fazer isso também digitalmente, né? Você pode ir tirando print, você pode ir salvando, enfim, pode fazer isso de maneira digital. Eu gosto de ter o registro em papel, até porque eu gosto de escrever diários, né? Eu anoto as coisas. Então, fica a dica também. Faça esse diário de viagens que depois, muito tempo depois de você ter viajado, você vai ler, reler e relembrar muita coisa que de outra maneira você provavelmente esqueceria. Então essas são algumas das dicas importantes aí. Bom, começou a nossa volta ao mundo, né? Vamos falar da primeira. A gente vai voltar aqui no canal para falar das outras, com certeza. Mas eu tenho certeza que você tem curiosidade, né? Sobretudo da parte aeronáutica. A primeira etapa foi na primeira classe do 747-400, esse que você está vendo aí, BNLE. E eu fiz questão de ir para Londres, que é a minha cidade preferida no mundo. Era o meu desejo. Por quê? Porque eu amo livrarias e lá tem as melhores livrarias do mundo, em quantidade e qualidade. O hotel que a gente ficou chama-se Connaught, que eu acho que é um hotel absolutamente incrível, você está vendo fotos deles aí, e não tem lugar mais legal no mundo para mim.
assim como minha rua preferida, que é essa Jermyn Street, que você está vendo aí. E claro, né, Londres também é um paraíso para as compras, né, sobretudo produtos de qualidade. Claro, hoje em dia está muito caro fazer qualquer compra em libra, em euro, né, mas não tem jeito. O segundo voo foi nesse 757, saímos de Londres para Edimburgo, na Escócia, que é um dos lugares mais lindos que eu conheço. E a gente ficou 4 ou 5 dias lá visitando e perseguindo castelos. E, inclusive, ficamos hospedados em um castelo, né? E a paisagem é deslumbrante, deu até para fazer um spotting no meio da viagem, pegar esse C-130 aí. E Edimburgo, por si só, é um show de cidade, né? Você, indo para Edimburgo, já vê coisas muito maravilhosas. Mas, é claro, a Escócia é um destino maravilhoso, esses castelos, né? São sempre uma atração. De lá, outro 757 para Londres, a gente só fez a conexão, não ficou muito tempo em solo, e fomos diretamente desse 757 para o 47400. Todos os aviões que eu mostro são eles mesmos, tá? São as fotos dos aviões que eu voei. E com esse 400, na primeira classe, a gente está vendo fotos durante o voo, a gente foi para Hong Kong, ou seja, Londres, Hong Kong, que é uma das cidades mais fascinantes do mundo, e cheia de atrações, cheia de coisas lindas para ver, é onde o Oriente encontra com o Ocidente, é um lugar encantador. E eu fui visitar um primo, era meu tio, eu cheguei na hora do almoço dele, ele nem me recebeu bem, continuou comendo, nem quis conversar muito, mas paciência, família é assim mesmo, né? Fazia tempo que eu não via ele. De Hong Kong a gente embarcou no 747-400 da Qantas, esse que a gente está vendo aí, o Oscar Echo Bravo, e foi um dos melhores voos da minha vida, também na primeira classe, foi um voo indescritivelmente bom. Foi minha primeira visita a Sydney, que é um lugar lindo, a Austrália é sensacional, não só pela ópera, o povo é maravilhoso, o tempo estava incrível e deu até para fazer, como você está vendo aí, bastante spotting. De lá um 767 da Qantas também, a gente foi para Auckland, que foi a primeira paradinha que a gente fez na nossa exploração do Pacífico. Auckland é uma pequena cidade, uma pequena metrópole, tem tudo, é muito bacana, deu até para encontrar essa relíquia aí da Pan American, né? Tá vendo aí o logo da Panam nesse espelho, isso foi no restaurante. E nos 3 dias que a gente ficou lá, também deu para fazer um pouquinho de spotting, que ninguém é de ferro, né? Fiz umas fotinhos. E de Auckland a gente seguiu nesse 67 da Qantas, com destino ao Tahiti. Claro, né? Lua de mel, a gente quer sempre ir para um lugar romântico, e poucos lugares são mais românticos e mais maravilhosos do que o Tahiti. Chegamos para Papeete, depois fomos para Bora Bora e para Rangiroa, né? Você está vendo aí cenas de Bora Bora, e a gente fica hospedado nesses chalés aí em cima d'água, né? Que além de terem uma vista magnífica, também te dão muita privacidade, é uma coisa muito encantadora, assim, é realmente mágico. Bora Bora certamente é um dos lugares mais bonitos do mundo, né? O Tahiti é mesmo deslumbrante, ainda tem um charme francês, e deu para dar umas bandas aí de jet ski, foi bem bacana. Bom, de Bora Bora a gente seguiu para Rangiroa, que é um lugar mais afastado. Esse é um pôr do sol que a gente viu, não é foto de arquivo não. É um atol, né? Enfim, como Bora Bora também é, e é muito deslumbrante. Outro 67 da Qantas, Papeete, Auckland, apenas para fazer conexão, e ao embarcar em Auckland, nesse 747-400 da Qantas, a gente atravessou o Pacífico. Novamente, essa primeira volta ao mundo foi inteira voando de primeira classe, né? Foi um belíssimo serviço. Chegamos em Los Angeles, trocamos de avião, pegamos esse MD-80 da Reno Air e fomos para San Francisco, que a minha esposa não conhecia e que é uma lindíssima cidade, né? Eu acho ela muito charmosa, muito bacana. Eu já conhecia, mas é sempre um prazer revisitar, e acho um dos lugares mais encantadores, não só dos Estados Unidos, como do mundo. A gente deu uma bandinha, foi para Carmel, foi para o litoral, foi uma viagem muito gostosa. De lá, esse 767-200 da América nos levou a Big Apple, a mais trepidante, talvez mais cosmopolita, juntamente com Londres, de todas as capitais ou grandes metrópoles do mundo. Nova York é um lugar que eu nunca canso de ir, né? Sempre tem alguma coisa para ver, sempre tem um ângulo diferente, inusitado, uma experiência. E como eu gosto muito de música e sobretudo jazz, eu fui ver alguns grandes músicos tocando. Foi realmente uma lua de mel de sonhos, foi
tudo muito bacana, deu tudo muito certo e eu acho que é o dinheiro mais bem gasto no mundo, é o dinheiro que você gasta com viagens. A volta para casa foi nesse 767 da American, na primeira classe, foi o único voo que eu acho que podia ter sido bem melhor. Na verdade foi meio medíocre, mas paciência. Espero que você tenha gostado. Para mim nada é mais fascinante do que viajar. E quando a gente consegue viajar por um preço reduzido, como é o caso das tarifas de volta ao mundo, não tem nada melhor neste mundo. Então se você gostou, de novo, deixa um like, continua apoiando aqui o Panda Aviation e a gente volta em breve com outros conteúdos que eu acho que você vai curtir muito. E claro, com a parte 2 e parte 3 dessas viagens de volta ao mundo. Valeu!